Tem uma história muito antiga e rica. É a terceira forma de medicina mais antiga. O fato da medicina tradicional chinesa existir há milhares de anos e ainda ser usada nos dias de hoje é uma prova do seu valor como forma de tratamento. Duas lendas bem conhecidas nessa altura falam do Imperador Amarelo, cujo nome foi Guanji, o Imperador do Fogo ao qual foi dado o título Shenon. Mesmo não havendo um ciclo permanente, às vezes algo antes de acontecer era previsível através de um sistema baseado na polarização de energias, que ao mesmo tempo em que se opunham também se complementavam, formando assim uma relação harmônica onde Yin simbolizava o preto e Yang o branco. Como opostos, cita-se a luz e a escuridão, inércia e movimento, céu e terra, vida e morte, e de tal forma a vida apenas é viável quando esses dois extremos estão em equilíbrio. Guanji, ou melhor, Imperador Amarelo, criador da medicina clássica, era um homem bastante perspicaz, dotado de uma inteligência fora do comum e capaz de desenvolver técnicas em diversos raciocínios, os quais proporcionaram o surgimento de muitas técnicas medicinais, dentre elas a acupuntura, um método bastante usado na China e que utiliza a agulha como forma terapêutica a fim de melhorar a saúde, diminuir a dor, proporcionar um melhor estado ao paciente e curar enfermidades. Ela é baseada numa técnica para aliviar a dor do paciente. Ela é usada para melhorar a musculatura, aliviar dores, um relaxamento corporal. E ela é utilizada com essas agulhas que você coloca em pontos específicos, com o intuito de ativar, acertar no lugar onde está doendo, para que ocorra um melhoramento. Consistindo numa técnica terapêutica da medicina tradicional chinesa, a Moksha-gustam baseia-se nos mesmos princípios e conhecimentos dos meridianos de energia utilizados na acupuntura, sendo amplamente utilizada em diversos países, como Japão, Coreia, Vietnã, Tibete e Mongólia. Considerada uma espécie de acupuntura térmica, feita pela combustão de ervas, a cauterização da qual deriva a moksha foi um desenvolvimento que se seguiu ao uso do fogo. Considerou-se que o aquecimento e a sensação de bem-estar que o fogo propiciava a vida nas cavernas frias e úmidas, assim como as curas furtivas que ocasionalmente aconteciam do toque de um carvão aceso ou um pedaço de lenha em brasa, foram os primórdios da cauterização. Senhor Imperador Amarelo, o senhor poderia me ensinar a técnica da Moksha-gustam para eu tratar essa paciente? Com certeza. A técnica de Moksha-gustam é uma técnica terapêutica térmica que é usada quando você pega folhas de artemisia e prepara uma pasta. Primeiro você lava a folha, prepara uma pasta em forma de bastão de glucônio. Aí você vai aquecer, vai colocar aquecer. Depois você vai colocar paciência, uma forma de melhorar e curar a pessoa. Faça isso, por favor. O Imperador Vermelho, conhecido como Imperador do Fogo, a qual foi dado o título Shenon, este tinha vários significados em chinês, como agricultor divino, o marido celestial e doutor destino. Não se tem certeza se esse imperador realmente existiu. Escreveu junto com o Imperador Amarelo dois livros muito conhecidos que têm contribuído
significativamente para a medicina tradicional chinesa. Os conhecimentos foram sendo passados de geração a geração até chegar ao ouvido do médico famoso Huao Dou. Muitas delas, inclusive, me intoxicaram. Cheguei a ficar intoxicado 70 vezes em um só dia. E hoje vim para realizar os relatos sobre o que eu senti e os resultados que eu obtive. Muitas dessas ervas, assim como a laranja, a canela e a raiz de alcaçuz, foram benéficas e não causaram nenhum dano ao ser humano. Outras delas tinha um grau de toxicidade variável, assim como gengibre e pepino. Em outros casos, muitas de outras, assim como pêssego, foram maléficas e foram muito tóxicas para os sistemas biológicos. Esse é o meu relato. Graças a essas informações, eu consegui reuni-las e criar a primeira enciclopédia farmacêutica. No século XVI, época das grandes navegações e comércio com as Índias, houve a chegada das técnicas chinesas na Europa e, posteriormente, houve uma discussão sobre a origem da medicina, acreditando que sua primeira manifestação foi na China antiga. Vai para a Europa! Salve de palmas. A gente achou até um artista aqui.